Oi, oi, gente. Boa noite. No Instagram do Ney, mas eu não sei o que foi que aconteceu. A gente decidiu fazer por aqui mesmo. Acho que agora vai dar certo. Oi, Boa, Adri, tudo bem? boa noite. Agora deu certo. Boa. Agora deu certo. Só fazer uma introdução aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem vai assistir essa live aqui, estou com a queridíssima doutora Adriele. Nós vamos falar sobre narcisismo, psicopatia, sei lá o nome desse negócio. E a Adriele é especialista no assunto. Nós vamos compreender como, por quê, como reconhecer isso no dia a dia, como que você pode reconhecer isso no dia a dia. Será que realmente todos os comportamentos do seu parceiro são comportamentos narcisistas? Será que você também tem algum tipo de comportamento? Enfim, essa live eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas pessoas que passam por esse tipo de situação e que não têm voz. Então, se você entrou aqui, manda para as pessoas, compartilhe o link, dependendo da plataforma que você está assistindo depois, não deixe de comentar. Eu tenho certeza que de todas as lives, todas foram muitas especiais, mas essa daqui é a que mais promete, porque essa vai mexer e vai mexer bastante aí. Será que eu consigo colocar o tema aqui? Eu tenho que ser você, Adri. Deixa eu ver, né? Eu consigo. Não sei? Como que você quer que coloque? Eu acho que você poderia pôr como reconhecer o narcisismo. Tiago entrando, Bianca entrando, Renato Silveira, Poliane, seja bem-vinda. Boa noite, Poli. Muito boa noite. Essa live de hoje promete. Aí, como reconhecer Legal, o feito bem? legal. Não deu certo. Adri, A gente faz. por que será, né? A semana inteira foi normal e aí o teu não apareceu nenhuma opção. Sabe que de vez em quando acontece esse tipo de coisa aqui no meu Instagram? Ah, eu não sei não sei o que acontece. Mas vamos Ah, lá. mas que bom que deu certo. O importante é que deu certo, né? De bate-pronto, eu queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de aqui dividir nessa janelinha, esse espaço com você, compartilhando. Sabe que você é uma pessoa que tem um carinho enorme, desde lá da nossa formação junto, até acompanhando a trajetória um do outro, a transformação um do outro. E você é uma pessoa que sempre fala desse assunto, e quando veio a ideia junto com a equipe de abordar isso, não tinha outra referência melhor para que a gente pudesse abordar. Então, por mais que está no seu Instagram, mas vai ficar no meu depois, se apresente aí para o pessoal, fala um pouquinho quem que é você, de onde que você vem. Claro, eu que agradeço nesse convite. Muito legal falar desse assunto que a gente sempre tenta falar, mas que pouca gente sabe entender. Então, muito legal você falar sobre isso. Mais pessoas saber. Todo mundo ouviu falar, certo? Como que funciona tudo isso. Então, para quem não me conhece, eu sou a Adriele, eu sou médica, psicanalista, apaixonada por saúde mental, comportamento, desenvolvimento humano. Gosto muito de estudar sobre o comportamento humano, tudo que implica. E é isso aí. Vamos lá para a parte. Então já vamos começar já botando fogo aqui, né? É um tema talvez um pouco polêmico, porque envolve muito dois a dois ali dentro de um relacionamento, né? Geralmente fora de um relacionamento entre colegas de trabalho, do dia a dia, é possível reconhecer traços de pessoas que sejam narcisistas? E aí uma dúvida minha, o psicopata e o narcisista são as mesmas coisas ou não? São duas Essa, perguntas que eu fiz aqui. essa é uma dúvida muito comum, que bastante gente pergunta, sabe, né? Ah, psicopata, não é coisa. Não é a mesma coisa. Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista ele é psicopata. O narcisista, ele tem mais a característica de querer aplauso. Ele quer ser reconhecido. E ele busca isso uma autoestima péssima. Então, tudo que ele faz, todos os movimentos, é para autoafirmar o próprio valor. É para afirmar, para ele se sentir bem com tudo isso. Já
O psicopata, ele não quer aplauso. O psicopata, ele tem um objetivo bem definido. Eu quero fazer uma coisa, por exemplo, eu quero ser promovido, mas eu já vi que o colega tem mais chance que eu. Então, eu vou fazer alguma coisa lá para parecer que o meu colega roubou, para eu sou ele não quer ser aplaudido, ele só tem um objetivo e ele não tem nenhuma empatia. Não tem esse remorso que mais tem. Nossa, eu tô fazendo mal pra essa pessoa, eu vou me sentir culpada por isso. Ele não tem sentimento. Ele tem um objetivo marcado, ele vai lá e faz, se não importa o mal que ele está causando. O narcisista é basicamente dessa forma, mas ele pode ter um pouco de tudo, porque ele quer ser bem visto. O narcisista quer que as pessoas achem que ele é consciente, ele sempre quer destaque. E uma forma de identificar no dia a dia um narcisista normalmente são aquelas pessoas arrogantes, prepotentes, que maltratam os vulneráveis, tanto os animais, as crianças, os idosos, aquelas pessoas que parecem que têm necessidade de diminuir a outra para superar. Então, todo mundo já deve ter conhecido alguém assim, ou no ambiente de trabalho, fala mal dos colegas, ou aponta os defeitos. Olha, fulano fez errado. Ele quer dizer que ele faz o certo. Então, é melhor que aquela pessoa. Tem gente que é viciado em fazer isso. E é um traço do narcisismo. Nossos dias e nas situações normais. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem, na live com a menina lá de Goiânia, a nossa querida modelo de Goiânia, ela estava sem fone, estava picotando o áudio dela. E aqui para mim está acontecendo a mesma coisa com você. Quando ela colocou o fone, melhorou bastante a qualidade do áudio dela. E você teria algum fone, talvez? Eu perdi meu fone. Desculpa. Para mim, então deve ser algum problema aqui comigo mesmo, porque você para mim parece normal. Perfeito. Normal, né? Ontem só melhorou quando ela colocou o fone. Mas tá muito escutar? Ele vai cortando, sabe? Ele vai dando umas picotadas. Às vezes vai falar alguma palavra, alguma frase que é mais profunda e assim acaba picotando. Gente, para todo mundo eu tô picotando ou só pro Ney? Alguém pode dizer, fazendo um favor? Se para todo mundo tá assim? Pamela colocou ali que está ouvindo perfeitamente. Bom, então se ela está ouvindo perfeito, então a gente toca. E aí talvez seja só alguma coisa minha aqui mesmo. Eu estou compreendendo, pica um pouco. Olha lá, aqui também falou que tá legal. Então vamos tocar então. Pra mim também. A Flávia já falou que está cortando, ó. Tá, vamos lá. A gente vai tocar aqui. E aí, se vocês verem se eu não estou conseguindo entender, nós damos um jeito aqui. Então, estou entendendo que o narcisista é uma coisa e o psicopata, ele é outra. O narcisista, ele quer aplausos, ele busca autoafirmação o tempo inteiro, busca autoaprovação o tempo inteiro, é isso? Isso mesmo. Ele busca se autoafirmar, ele discute as outras pessoas, então ele busca vítimas. Ele quer uma pessoa para ter um objetivo da vida dele. Então, o homem que acha uma mulher bonita, bem sucedida e ser todo narcisista, ele quer ficar com essa mulher, passar uma imagem da sociedade. E para as pessoas, ele se mostra bonzinho. Ele se mostra um pai, uma pessoa normal, faz questão de aparecer nas redes sociais. Eu tô escutando ruídos, Ney. Eu não sei se tá ali. Vou botar meu fone aqui para ver se esse ruidinho sai. Para mim não tá aparecendo aqui, tá? Mas é que melhora aí. É como se eu estivesse Quando... o eco da minha própria voz. Eu acho que alguém do Instagram é narcisista, porque os caras estão querendo derrubar a gente hoje. Sacanagem. Eu também tô sentindo uma energia assim meio esquisita. Tem algum narcisista bravo. Algum narcisista bravo. Tô sentindo umas energias esquisitas. Daí cai a live, alguma coisa tem.
alguma coisa vai rolando, né? Mas a gente não vai deixar, a gente bota a nossa energia aqui e vai embora. É Ô, isso. Adri, agora melhorou um pouco aqui, a Mila deu risada lá. Ai, ai, deixa eu me recompor aqui. Ô, Adri, e a gente sabe o quanto que as pessoas sofrem, né, com isso, nesse tipo de relacionamento. Eu estou entendendo que geralmente esse comportamento leva com que essa busca de autoaprovação o tempo inteiro, qual que é a consequência para a pessoa que convive com ele na casa? Ela é manipulada? Como que ela se coloca como vítima nessa situação, por exemplo? Então, assim, né, antes da gente falar, é muito importante que a pessoa reconheça um narcisista e se está numa relação abusiva. Porque Uhum. como os narcisistas, eles fazem todo um jogo de manipulação para a pessoa que vive essa situação, que a gente chama de vítima, que vítima, mas também que tem, né, ela tem os movimentos dela, mas a gente chama de vítima. Ela não consegue perceber que está no abuso. Muitas vezes a pessoa fala, mas será que eu estou vivendo o abuso? E às vezes é descarado. As outras pessoas em volta falam, meu Deus, você não enxerga? Você não está vendo o que essa pessoa faz para você? Você não consegue perceber que esse relacionamento não está normal? E a pessoa não consegue perceber. Então, o que acontece é que eles fazem todo um jogo de manipulação e confundem mesmo a cabeça da pessoa, que muitas vezes a pessoa duvida das próprias percepções, de tão ela fica tão confusa com todo aquele abuso, que ela começa a duvidar do que ela está pensando, do que ela tá sentindo. E assim que o abuso se mantém. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas fulano, olha só, apanhou do marido, essa gosta de apanhar. Não falam assim, mulher de vagabundo. É, Então, a pessoa que nunca viveu, ela não tem noção, ela não tem consciência do que é o abuso quando a pessoa está lá e ela não tem consciência. Quando a vítima ela é totalmente inconsciente, são duas pessoas inconscientes se relacionando. Então, o aham, resultado de tudo isso é muito sofrimento. O que acontece, Ney, é que no início o narcisista tem todas essas características, né? Ele quer sempre se autoafirmar, ele precisa diminuir para se sentir grande. Essa é a forma dele se sentir poderoso, ele quer aplausos, ele quer mostrar que ele é superior. E ao mesmo tempo que ele tem uma autoestima péssima, ele se sente superior às outras pessoas. Ele não consegue enxergar o valor da vida dos outros como a dele. Para ele, ele é mais importante e ele acredita de fato que as outras pessoas lhe deve. aham. Então, assim, quando ele enxerga que existe a vítima, né, as vítimas perfeitas para ser instalado o abuso. Normalmente são as dependentes emocionais, as pessoas que sofrem de dependência emocional. Vou falar um pouquinho disso também. Então ele enxerga de longe, é como se ele tivesse um radar. E Aham. ele faz um espelhamento, ele lê as necessidades que aquela pessoa tem. Ele tem uma percepção muito boa. E ele se apresenta para essa pessoa exatamente o que aquela pessoa procura. Então, se é uma pessoa que é muito carente, que quer ficar sempre junto, ele tá sempre ali no começo do relacionamento, né? Ele tá sempre perto, ele liga toda hora. É uma pessoa que precisa de ajuda financeira, ele vai lá e ajuda financeiramente. E a fachada dele, o marketing do narcisista, que ele é perfeito, que ele é maravilhoso, que ele é a alma gêmea dessa pessoa. E assim, pode ser, né, que a pessoa encontrou a alma gêmea dela mesma, né? Então, a pessoa encontrar um relacionamento maravilhoso não quer dizer que seja narcisista. Aham. O que acontece para perceber se está entrando numa relação com o narcisista é que as coisas começam a mudar. Então, aquela pessoa que no começo era maravilhosa, que se apresentava, tipo, nossa, o amor da vida, ele começa se apresentar uma pessoa muito ciumenta, controladora, começa a desqualificar a pessoa, falar, ai, você vai sair desse jeito, ou então apontar os defeitos. E isso é um indicativo que a pessoa está entrando numa relação abusiva, quando as coisas mudam, quando aquele príncipe encantado começa a virar um demônio. Meu Deus, ele era tão maravilhoso, ele era tão perfeito. Como que pode ter se tornado essa pessoa? Esse já é um indício que está na relação abusiva.
Só que assim, logo E essa transição, ela é difícil, né? Porque você sai e faz uma vértice, né? Você tá num relacionamento perfeito, e aí vai mudando aos poucos, e quando você vê, você já tá mergulhado lá no problema, né, Adri? exatamente, porque ele vai envolvendo a vítima, né? E vai envolvendo, vai. E assim, logo de cara, eles dão alguns indícios. Por mais que ele no começo trate ali a vítima super bem, mas ele se mostra aquela pessoa que explode com facilidade. Sabe? Aquelas pessoas que brigam com todo mundo, ou Aham. tem, que não tem autorresponsabilidade nenhuma. Então, todo mundo é culpado pelos problemas da vida dele. Então, se ele vai mal no trabalho, é porque ninguém no trabalho presta. Porque o Brasil não vai bem e o culpado é o governo. Ou porque a família, ele não fala com a família porque ninguém da família presta. Então, ele não assume nenhuma autorresponsabilidade e é sempre culpa as outras pessoas. E isso já é para ligar um start para quem está entrando. Com ela, ele é maravilhoso ali no começo. Só que com as outras pessoas, ele se mostra assim. E é aquela pessoa que não tem empatia, que não consegue sentir a dor do outro. Normalmente, quando a gente vê uma cena de sofrimento com as outras pessoas, a gente sente, né? Ou de vergonha Aham. alheia, né? Fala, meu Deus, a gente sente o sentimento pelo outro, eles não sentem. Mas assim, existe um teste, Então, não trabalho com desenvolvimento pessoal, então. mas existe um teste que é quase infalível para saber se essa pessoa é narcisista ou não. É, Aham. eles não detestam ver as outras pessoas felizes. Então, se você quer saber, você que está assistindo essa live, se você convive com alguma pessoa narcisista, você chega feliz da vida e fala o quanto você está feliz naquele dia, o quanto você está grata ao universo por tudo que está acontecendo. O narcisista, essa situação é o que mais irrita ele. Ele sente inveja, ele não consegue ficar feliz com a vitória das outras pessoas. Ele não consegue ver isso como uma coisa boa. Porque tem que ser ele, né? Tem que ser ele. Então ele sempre vai puxar o foco para ele. Então, digamos que a namorada, tô feliz porque a minha formatura vai ser tal dia. Ele fala, mas se não fosse eu, você não ia formar. Agora eu tô vendo o meu vestido, que lindo, né? Se não fosse eu, você não tinha esse vestido, né? Eu tive que comprar esse vestido para você. Então ele sempre puxa o foco para ele e ele fica muito bravo com a felicidade alheia. Esse é um teste. Faz isso, você percebe que a pessoa ficou irritada, muito provavelmente é narcisista. E esse caso, por exemplo, acontece só entre relacionamento, tipo namorada, namorado, casal, ou com próprias relações externas, de amizade, trabalho, por exemplo, esse tipo de comportamento nele se manifesta? Acontece sempre relações entre mãe, com pai, com os amigos. Só que o relacionamento afetivo, romântico, ele fica mais gente que vive uma relação narcisista com a mãe e não consegue perceber, porque ela é mais sutil. Normalmente é aquela mãe que joga os filhos um contra o outro, é aquela mãe salvadora, que ela gosta de ficar como mediadora, ela gosta de ser o centro das atenções, então ela vira uma matriarca. Ela faz com que todos cheguem Aham. até ela. O abuso é mais sutil. Então, o abuso do narcisista no relacionamento afetivo, ele é escancarado. Ele começa sutilmente. Ele começa com a pessoa reclamando ali da roupa, ou então, quando a pessoa sai, ela fala, nossa, mas então volta logo. Começa a afastar essa pessoa do convívio social dela, começa a implicar com os amigos, implicar com a família, porque ele quer que ela fique mais vulnerável para ele instalar o abuso. E o que acontece? O que mantém presa essa pessoa nisso? Porque quem não passa fala, por que a pessoa não vai embora, meu Deus? Porque eles fazem o jogo de manipulação, que é o morde e assopra. Ao mesmo tempo que ele aplica o abuso, que ele desqualifica, que ele rebaixa, que ele compara, ou que ele dá ênfase nos defeitos da pessoa, ao mesmo tempo que ele faz isso, quando ele percebe
que a pessoa tem o risco de ter alguma reação, de ir embora, de terminar a relação, ele fica bonzinho de novo. Ele fica bonzinho e fala que ama, fala que não vive sem, fala que esse é o jeito dele, que ele é muito estourado, que ele não consegue se conter e que ele precisa de ajuda. Muitas vezes eles falam isso. E isso faz com que a vítima se prenda a ele. Pensa, nossa, então depende de mim ter mais paciência. Eu preciso ter mais paciência com essa pessoa. Eu preciso ter mais calma. Coitado, olha só, ele é um doido. Às vezes o abuso é tão grande que a pessoa pensa, meu Deus, eu não vou nem ligar porque essa pessoa tá falando, porque é tão absurdo, é tão terrível, que não tem nem como se importar. E aí a vítima pensa que consegue conviver com o abuso. Pensa, esse aí é um doido, vai entrar por aqui e sair por aqui. Só que o abuso começa a ficar cada vez pior, porque ele faz essa do morde e assopra, né? Aí dá uma pancada e depois fala que ama, dá uma pancada, dá um presentinho. E a vítima começa a se confundir. E existem vários tipos de manipulação que eles fazem. E uma é mentir descaradamente. Eles mentem descaradamente. Ou então causam ciúmes na pessoa para depois chamar a pessoa de ciumenta. Então, eles traem. Os narcisistas, eles traem. Mas ele nega até a morte e faz a pessoa duvidar. Falando, você tá ficando louca. Olha, presta atenção nas coisas que você tá fazendo. Tá vendo coisa onde não tem. Tá vendo coisa. Essa é uma frase de narcisista. Tá vendo coisa onde não tem. É aquela pessoa capaz de chamar a esposa com o nome da amante. Não, eu não disse isso. Não, eu te escutei, você falou. Eu escutei. Não, eu não disse. E tudo isso pra confundir. E assim, o que acontece é que, além de todo esse abuso que dá para perceber, existe a dependência química que se cria na relação de abuso. Por isso que ela acaba sendo uma relação simbiótica. Que a pessoa pensa, meu Deus, eu já percebi o abuso. Eu já sei que eu tenho que ir embora. Eu já vi, e as pessoas me falam, mas eu não consigo. Você já ouviu alguém falando desse jeito, né? Total. Isso aparece bastante até no consultório para fazer hipnoterapia. Eu vivo lá, eu quero ser desse relacionamento e eu não consigo ser desse relacionamento. Isso, é porque a pessoa sente como se fosse uso de drogas mesmo. Porque, de fato, o cérebro, ele vicia. Existe o vício em pessoas, né? Existe o vício em drogas, vício em álcool. É o mesmo neurotransmissor que provoca o vício de drogas, o vício em crack, provoca o vício em pessoas. Então, quando o narcisista ele se apresenta maravilhoso, lá no começo da relação, a pessoa tem uma descarga de dopamina. Fala, meu Deus, eu encontrei o amor da minha vida. A pessoa se apaixona. E quando ele começa a instalar o abuso, a pessoa quer, de novo, aquelas descargas de neurotransmissores que ela teve lá no passado. Então, ela fica sempre em busca por aquelas sensações. E ele dá migalhas. Ele dá migalhas de amor para tornar essa pessoa mendiga. Para a pessoa ficar sempre querendo mais. Então, ele vai lá e tem uma semana maravilhoso e depois ele volta com o abuso. E daí a pessoa fica sempre querendo voltar. Não, se eu fizer tudo certinho, se eu fizer tudo o que ele quer, ele vai voltar a ser bonzinho, porque ele me ama. Ele fala que ele me ama, que ele não vive sem mim. E assim ele consegue manter a pessoa no abuso, porque a pessoa fica querendo aquela descarga de novo. E quando a pessoa se cansa e vai embora, muitas vezes ela acaba voltando. Ela volta e todo mundo fala, meu Deus, você voltou pro abuso. Por que voltou? A pessoa fala, eu senti uma dor física, que é a síndrome de abstinência. É como se fosse a crise de abstinência. Ela quer aquela descarga novamente, que nem a pessoa que usa crack. Ela sabe que aquilo faz mal pra ela, mas ela tá lá fumando. Pergunta, você quer morrer? Não, eu só não consigo largar essa droga. E é a mesma coisa que acontece com um relacionamento com um narcisista. Oi, Ney. Uma coisa que me chamou a atenção na tua fala é que parece que essas duas situações acontecem muito de forma inconsciente, né? Porque tu traz numa linha que dá a impressão que a pessoa ela sabe aquilo que ela está fazendo. Quando duas migalhas de amor, ela é consciente essa ação ou é inconsciente?
a vítima não entende que é vítima e o manipulador não entende que manipula. Ou não, ele tem noção daquilo que ele está fazendo. Ele tem noção que ele está manipulando, ele tem noção que ele está mentindo, mas ele é inconsciente no sentido dele não saber por que que ele tem aquelas atitudes. Então, ele é totalmente inconsciente. Ele não sabe por que que ele faz aquilo. Simplesmente faz. Por que que eu preciso maltratar as pessoas para eu me sentir bem? Por que que eu tenho que tratar essa pessoa que me faz bem, essa pessoa que me ama? Por que que eu tenho que fazer crueldades para eu conseguir achar o meu lugar do mundo? Isso é inconsciente nele. Mas ele sabe que ele está aplicando o abuso. Ele sabe que ele está fazendo aquela pessoa e ele não se importa com isso. E isso acontece também, Ney, porque o cérebro de um narcisista e dos psicopatas, eles são diferentes do nosso. Eles têm uma amígdala de tamanho diferente. Então, essas sensações, que nem eu falei no começo da live, que a gente tem de empatia, de olhar para a pessoa e perceber a dor do outro, eles não têm. Então, o que a gente encontra assim, de muito erro, até nos tratamentos, é que as coisas, as técnicas que funcionam para as pessoas normais, não funcionam para eles. Porque eles não têm esse remorso. Ah, eu estou sentindo culpa pelo que eu fiz. E a vítima sempre fica pensando, um dia ele vai perceber que ele fazia absurdos. Um dia ele vai perceber todo o bem que eu fiz para ele. Ele vai ter que perceber porque não é possível. E a pessoa fica assim, Tem chance disso acontecer. querendo provar o quanto ela fez o bem para aquela pessoa e ela se mantém nisso numa luta eterna, mas isso é impossível. Ele não pensa como nós pensamos. Ele não tem essa capacidade. A área de empatia dele não é desenvolvida. Isso aconteceu por questões da infância. Então, é muito difícil. E também que gosta de perguntar. Narcisismo não tem cura? Enquanto ele tiver com a fonte nutridora, ele não tem cura. Porque ele sempre é perdoado. Ele aplica o abuso e a pessoa aceita. Então, não tem por que ele mudar. Ele muda ali um mês. Vira um ciclo, né? Isso, um ciclo. Ele muda um mês, muda ali 2, e daí viu que ele se sente seguro novamente, ele volta com o abuso, a pessoa perdoa de novo, a pessoa continua de novo, não tem por que ele mudar. E daí fica esse ciclo. E assim, às vezes tá tudo bem, tudo certo, e do nada eles inventam alguma coisa para criar uma instabilidade. Do nada. Às vezes o jeito que abriu a porta, que deixou a porta aberta. Então são situações absurdas mesmo, né? Que só quem passou por isso entende. Entendi. Quando a gente fala nesse cenário de repetição, eu percebo muito que a gente tem um padrão, né? Acho que tu concorda comigo que a gente vem repetindo esse padrão. E quando você mencionou que às vezes a mãe, que é a matriarca, ela pode, de alguma forma, criar um ambiente para isso, então quer dizer, eu acabo reproduzindo um comportamento que de alguma forma eu conheço esse comportamento, eu sei de onde que vem, eu aprendi isso e eu acabo reproduzindo isso para minha vida, certo? Eu nasço com isso ou realmente o ambiente acaba me modelando para isso? Porque quando você fala da questão da matriarca, que ela acaba de pequenos movimentos entre irmãos no dia a dia, me dá a impressão que o ambiente, como qualquer outra situação na minha vida, eu acabo me modelando a ele. Isso faz sentido ou não, Adri? Faz sentido, mas também tem o fator genético, né? E também vem marcado pelo DNA. Isso também envolve muitas questões. Se a gente fosse falar até da espiritualidade, podia explicar um pouco disso também. Mas tem o fator genético e tem o fator ambiental. Então, atinge 10% da população. Então, é bastante gente. E é mais comum em homens. E é comprovado que pais narcisistas têm mais chance de desenvolver o narcisismo. Então, a nossa tendência, a tendência do nosso ego é repetir um comportamento. Então, se ele tem aquele comportamento, ele vai acabar aplicando aquele comportamento. E assim, o que resta, a pessoa que cai numa relação abusiva, é entender o que a mantém nesse relacionamento. Como eu disse, normalmente são as pessoas que sofrem de dependência emocional.
Então, são pessoas boas. São pessoas que pensam que tudo vai melhorar, que com o amor dela, um dia ele vai perceber. Só que o que acontece é que essa pessoa, ela acaba aceitando, 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 sempre esperando que essa pessoa, totalmente inconsciente, dê rumo à vida dela. E ela não consegue dar um basta na relação. Tem gente que vive uma vida toda assim, né? 20 anos, 30 anos de relacionamento abusivo. Uhum. Isso é mais do que a gente pode imaginar. Tem algumas perguntas aqui, tá? Mas assim, ó, depois que reconheço que estou no relacionamento dessa forma, de precisar de novo... Opa, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Tem uma aqui, ó. A vítima se sente culpada, é isso que ele faz. Sempre fazer com que a vítima se sinta culpada. Sempre ele faz com que ela pense que ela ainda tem coisas para fazer para melhorar a relação. Então, ele mente, ele a culpa por tudo, fala que ela é culpada. É você que me deixa louco desse jeito. Se você fosse boazinha, fizesse tudo que eu tô falando, eu não ficaria desse jeito. E a vítima acaba se sentindo culpada. E isso aprende no abuso, porque como ela se sente culpada, ela acha que tem coisas que ela pode fazer para melhorar a relação. Então, vira uma luta sem fim. A vida dessa pessoa acaba sendo para deixar tranquilo o narcisista. Então, entendi. Sim, ela começa a acontecer a despersonalização. A pessoa não faz mais nada por ela. Tudo que ela faz é para deixar o narcisista tranquilo. Meu Deus, então eu vou fazer tudo certinho, senão vai que ele fica bravo e estraga essa festa. Vai que ele estraga esse evento que a gente está marcado. E ela começa a fazer tudo, viver para essa pessoa. Toda a energia. Em função do outro, né? Eles são vampiros. São vampiros. Uma pergunta aqui, ó. Depois que reconheço que estou no relacionamento dessa forma, de precisar de novo dessa descarga que você mencionou, Adri, como faço para sair disso de verdade? Aqui a pessoa quer uma solução. Ela tomou consciência que está no relacionamento que ela entende como abusivo. Certo. Como que faz para se libertar disso? O primeiro passo é tomar lucidez, né? Ter a lucidez que o relacionamento é abusivo. A partir do momento que eu tenho a lucidez, que eu tenho a clareza, qual que é o próximo passo? Você enxergou que está no relacionamento abusivo, já é um passo maravilhoso, porque confunde mesmo, tem gente que é descarado e não consegue enxergar isso. Então, se a pessoa já enxergou, é um passo maravilhoso. Se a pessoa está com a dependência química cerebral, o que ela deve fazer é a mesma coisa que um tratamento antidrogas. Tem que ter contato zero com a droga. Então, quando a pessoa vai embora, não pode ficar mandando mensagens, stalkeando, vendo lá a rede social da pessoa. Tudo isso faz com que volte a descarga cerebral e a pessoa fica querendo aquela droga. Então, tem que ser o mesmo tratamento antidroga. Contato zero, exclui de tudo. E tem aquelas pessoas que têm filhos e falam, meu Deus, mas eu não consigo ter contato zero porque eu tenho filhos. Tem como sim. Deixa o e-mail só, sempre tem que ir com os advogados, né, fazer tudo certinho, a guarda dos filhos compartilhada e excluir essa pessoa da vida. É que nem faz com a droga. Você não pode ir nos ambientes que usa droga, não pode conviver com as pessoas que usam droga, porque tudo isso faz a pessoa ter um gatilho cerebral e sentir vontade de usar droga. É a mesma coisa que a pessoa abusiva. Você está viciada na pessoa, sabe que é abusivo, sofre, sente como se fosse abstinência, não pode mais encontrar essa pessoa. Não pode olhar a foto dessa pessoa. Não pode falar dessa pessoa por um período de tempo enquanto tiver esse risco de ter essa descarga e ir atrás da droga. Porque senão tem Entendi. A pessoa volta para a fonte do abuso. Tem uma pergunta aqui da... A hipnose ajuda a pessoa a se libertar do relacionamento abusivo? Vamos entender o papel da hipnoterapia dentro desse processo. Se tem duas pessoas que elas são inconscientes dentro de um comportamento, a hipnose, primeiro, ela vai trabalhar da onde que é a origem emocional, né? Porque como a Adri falou, eu tenho uma dependência emocional, então eu procuro nessa pessoa suprir a minha dependência emocional que começou em algum momento da minha vida
e é nela que eu acho ali a fonte para me nutrir dessa dependência. Então, como o relacionamento acaba sendo tudo muito lindo no começo, então de alguma forma a pessoa acaba nutrindo isso. Como que eu entendo que preciso de ajuda? Quando eu percebo que aquilo que eu buscava nela eu paro de ter. Opa, não estou tendo mais o afeto, não estou tendo mais o carinho, então algo está errado. Começo a sofrer crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. E aí você vai entender que a pessoa ela tem um problema emocional, mas que até então ela não coloca como a figura do marido ou do namorado, mas ela sabe que ela tem um problema. Dentro da hipnoterapia fica muito claro a repetição de padrão da vítima. Porque em algum momento ela vivenciou na figura de pai ou mãe ou do ambiente que ela estava algum aspecto de abuso de relacionamento entre o pai e a mãe também. Não que talvez o pai ou a mãe, um dos dois, sejam narcisistas, né, Adri? Mas em algum momento, algum abuso, uma voz mais alta, um tipo de comportamento da mãe ou do pai, ou às vezes o pai falava e a mãe acabava engolindo, que nem a gente fala, né? Engolindo as emoções, não se expressando, a pessoa entende aquilo como um ponto verdadeiro para a vida e ela acaba reproduzindo isso para a vida. Quando a gente fala de tendências, essa pessoa ela acaba virando um banquete, talvez, para o narcisista daí. Porque ela já tem a experiência de relacionamento, onde relacionamento, um dos parceiros acaba falando sempre mais alto, então ela já entende que aquilo é real, que aquilo é normal. Então eu vou me relacionar com uma pessoa que tem essa similaridade, que tem essa familiaridade. Quando a gente um pouquinho dentro do nosso padrão, dentro do nosso sistema, a gente entende que o cérebro ele sempre vai procurar familiaridade nos nossos relacionamentos, porque foi isso que nos manteve vivo até aqui. Então, se eu passei isso na minha infância, tendo pais e mães, tendo pai e mãe, em relacionamento onde tinha esse abuso, eu vou buscar isso também, não porque eu quero, mas porque ele é familiar, ele é próximo. Só que daí eu posso cair num relacionamento desse, aonde acaba sofrendo. Então a hipnose ela vai fazer a pessoa entender de onde que vem a origem emocional, tratar aquela origem emocional, aquela dependência e ter a lucidez do relacionamento que ela está. A partir do momento que ela tem a lucidez, ela tem a clareza que ela precisa fazer uma escolha. Só que essa escolha, eu sempre brinco, a pessoa ela andou de cadeira de rodas a vida inteira. E aí, do nada, ela descobre que pode andar. Mas para quem já fez cirurgia, por exemplo, que operou o joelho e ficou de cadeira de rodas caminhando, tem um passo para você começar a andar. E às vezes esse passo precisa de alguém dando um suporte. E aí, no caso, nesse passo, a hipnoterapia não consegue ajudar. A hipnoterapia faz com que ela levante da cadeira. Mas um psicólogo, um outro tipo de acompanhamento pode ser muito mais eficaz nesse processo, para ela se libertar disso e aprender a conviver com isso, até se afastando e tendo força, né, Adri? Porque daí eu já estou falando de dependência química. Né? Então a hipnoterapia vai tratar a origem emocional, da onde que vem esse padrão sistêmico, vai trazer a lucidez e a clareza para ela do ponto que ela está, para que ela possa andar, fazer a escolha. E aí, nesse caso, um outro profissional, como psicólogo, por exemplo, psicanalista, pode ajudar ela nessa transição, de fazer toda essa movimentação com ela, né, Adri? Sim, isso mesmo, Ney. Faz sentido o que eu falei aqui, Adri, para você? Faz total sentido, total. Quando a pessoa se pergunta, normalmente, será que eu tô num relacionamento abusivo? É muito provavelmente é porque ela está. Se ela já está se sentindo confusa, nossa, será? As pessoas estão me dizendo que eu tô, mas não tô. É isso que a relação abusiva faz. Ela te confunde. Ela faz você questionar as suas próprias percepções. Você vê que aquela pessoa te maltrata, você pensa, é só o jeito dele. Ele é assim. Ele, o abusador, né? Porque pode ser homem ou mulher. Não é só homem. Pode ter dois. Ele, eu falo abusador e a vítima, mas vale para os dois. E os dois acabam sofrendo, né, Adri? Porque se você for colocar no aspecto de pessoa, até o abusador em si ele sofre. Porque ao mesmo tempo ele precisa toda hora tá instigando, toda hora tem que estar fazendo alguma coisa, toda hora tem que estar desconfortável. E eu acredito muito, e aí isso vem um pouquinho do nosso comportamento, que ninguém gosta verdadeiramente de fazer o outro sofrer. Mas existe o benefício nisso. E aí é esse benefício que a pessoa acaba ganhando. Então, os dois, porque ninguém gosta de ver um relacionamento se desfazendo, não é verdade? E aí, só que é nessa hora que eu estou entendendo que a pessoa ela cai na real, que é nessa hora, quando cria esse desvínculo que ela fala, caraca, agora eu preciso olhar para isso.
Isso. O narcisista, ele sofre, o psicopata não. Essa é a diferença, que o narcisista, ele Entendi. quer aplauso, ele quer ser reconhecido. Então, quando alguém contraria, fala que o que ele está fazendo está errado, ele fica muito bravo, ele não consegue reconhecer o que ele faz. Então, ele sofre por isso, porque ele não quer que as pessoas contrariem ele. Já o psicopata, ele é totalmente frio. O psicopata é aquela pessoa que faz essas atrocidades que a gente vê por aí, que abusam dos próprios filhos, que às vezes mata o cachorro do vizinho só por puro prazer. São esses tipos de pessoas. Aham. Eles não sofrem. Eles E esse não tem tratamento, Adri. é como se tivesse uma barreira, como se fosse um escudo que nada chega ali. Ele é desprovido de sentimento total. Ele tem um objetivo. Ele quer aquela pessoa porque aquela pessoa tem uma função na vida dele. Mas ele não sofre, ele não tem remorso. É tipo aquelas coisas que a gente vê no ID, né? Aham. The Discovery. A pessoa mata friamente e assim, tem os graus da psicopatia. Num psicopata não é só aquele que mata, tem aqueles que ficam escondidos, aqueles que maltratam os animais, que matam o gato do vizinho, ou que abusam dos filhos, os abusadores. Eles são os psicopatas escondidos. Eles apresentam sempre pessoas calmas, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa boazinha, e ele não sofre. Ele não sofre porque ele não tem essa capacidade. A área do cérebro dele de empatia não é quase inexistente. Então, o psicopata, ele não serve para isso. Agora, o narcisista, ele sofre, porque como ele quer reconhecimento, ele como se ele tivesse um buraco sem fim dentro dele. Ele não entende o que acontece com ele, ele quer o tempo todo que a pessoa fique elogiando, dizendo que ele é bom, ele não entende por que ele se sente daquela forma. Então ele diminui a pessoa para se sentir grande, ele se sente péssimo e ele fica numa luta com ele mesmo e ele usa as pessoas em volta para ter esse reconhecimento. Daí ele sofre mesmo. Mas por mais... Entendi. Pode falar, Ney. Você ia falar. Não, não, pode concluir. Não, eu só falei que entendi, pode concluir. E assim, quem vive um relacionamento assim, a pessoa fala, meu Deus, mas não tem cura, eu queria tanto ficar com essa pessoa, que ela me reconhecesse. Será que ela não me ama mesmo? Não ama. Ela não vai mudar. O que mantém a pessoa presa, pensando, não, ele disse que ele vai mudar. Ele vai mudar, uma hora vai acontecer, não é possível. Olha o tanto de coisa que eu já fiz por essa pessoa. E a pessoa fica ali e não existe caso de mudar. Enquanto a pessoa está no relacionamento, não muda. Pode acontecer de quando a pessoa sair da relação, sentir uma dor muito grande, ou aquelas pessoas que sofrem no físico, porque como eles são muito egóicos, precisam muito do físico. Então, aquelas pessoas que perdem o movimento das pernas, ou que tem AVC e fica com o lado paralisado, isso faz com que ele questione, aquela pessoa que começa a precisar das outras para cuidar dela, isso faz com que ele questione essa maneira de ser, porque não é uma doença, nem o narcisismo, nem o psicopata. O psicopata é um termo usado mais pela justiça, né? Aham. Na medicina é chamado de transtorno de personalidade antissocial. Mas é a mesma coisa que psicopata. E é assim. E é isso aí. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. E quando a pessoa só entra em relacionamento abusivo? Eu vou falar o meu ponto de vista e aí a Adri vai falar o ponto de vista dela. Eu vou usar a hipnoterapia, né? Vou usar a neurociência para falar e aí a Adri provavelmente vai usar alguma outra abordagem dela ali. É que não falei, o nosso cérebro ele sempre vai ter tendência de buscar uma familiaridade. Porém, a partir do momento que eu tomo consciência disso e que eu consigo me libertar disso, eu já dou um passo sobre isso. Ao ponto de que agora eu sei que eu não sou responsável. Então, o próximo relacionamento que vir, quando eu tenho essa lucidez, talvez fique mais claro eu pegar alguns tipos de comportamento. Mas a partir do momento que eu tenho lucidez, que eu tenho clareza, que eu consiga sair de um relacionamento e consiga compreender os comportamentos do outro. Mas eu acredito que sem fazer uma terapia, sem trabalhar, sem ter essa lucidez,
eu acho que fica saindo, eu acho que fica voltando. Faz sentido, Adri? Faz sim, né? O que acontece é quem sai de uma relação abusiva e cai de cabeça em outra é a pessoa que não conseguiu entender ainda o que aconteceu no relacionamento. São os dependentes emocionais. Normalmente aquelas pessoas boas. Aquela pessoa que faz tudo para dar certo, que se doa por completo. Só que são pessoas muito carentes. Então, ela não se dá tempo de curar e ela pensa, o relacionamento deu errado porque aquela pessoa foi cruel, porque eles são cruéis. Então, aquela pessoa foi cruel, é óbvio que o culpado de não ter dado certo foi ela. Então, euzinha aqui, tô perfeita, o culpado é o outro. Daí a pessoa não se percebe, ela não entende por que ela caiu naquilo, e aí acontece tudo de novo. Vem o outro narcisista, o radar, a pessoa pensa, esse é maravilhoso, porque a É fachada... o príncipe encantado. O príncipe encantado, a alma gêmea, né? Essa é a fachada dele. Então, esse é o marketing dele. E aí a pessoa pensa, agora vai dar certo. E acontece tudo de novo, e ela se prende tudo de novo. O que a pessoa tem que entender é por quê? Por que se manteve durante tanto tempo numa relação abusiva? O que você queria dessa pessoa? Normalmente as pessoas que se doam sem medidas, essas que saem de um relacionamento abusivo e caem de cara em outro, são as pessoas que precisam do senso de reconhecimento. Então, para eu me sentir boa, eu preciso que as pessoas me achem inesquecível. E elas buscam, inconscientemente, elas buscam por pessoas problemáticas. Então, se eu procurar alguém que precisa de mim, eu vou ter esse reconhecimento, que é chamado de codependência emocional. Eu preciso que as pessoas precisem de mim para eu me sentir reconhecida. É por isso que existem aquelas pessoas boazinhas, que a gente chama, né? Curva de rio, só encosta lixo. Não é assim? Meu Deus, essa menina é tão boa, esse menino é tão bonzinho, só encosta caco. Meu Deus do céu. Inconscientemente, a pessoa, né, o dependente emocional, ele busca ele também tem um radar. Busca por alguém que precisa dele. Então, é aquela pessoa que sempre se envolve com pessoas problemáticas. Então, aquela pessoa boa, bem-sucedida, vai encontrar alguém que usa droga, alguém que não consegue trabalhar, ela pensa, eu vou salvar. É a síndrome da salvadora. Eu vou salvar essa pessoa. Eu vou mostrar para ela o quanto a vida pode ser dela. Ela nunca viu amor na vida. Olha só, não teve amor dos pais. Eu vou dar muito amor para essa pessoa. Ela vai ver o quanto eu sou maravilhosa e assim eu vou ser reconhecida. E isso move essa pessoa. Então, ela vai atrás. Inconscientemente, ela também tem um radar por narcisista. E daí o que acontece quando um encontra o outro? Dá match. Da match. É um procurando o outro. O dependente emocional, com essa, né? Eu preciso ser reconhecida, eu sou a salvadora, eu sou maravilhosa. E o narcisista querendo alguém para sugar toda a energia. E aí tudo isso acontece. Tem uma pergunta aqui, ó, vamos lá. Que legal, o pessoal está participando bem aqui, ó. Tem uma, tem duas, vamos falar que é a primeira. Certo, Ney? Na sua fala, a vítima pode ter a ciência e sair do relacionamento. Ela tende a se fechar com medo de sofrer em outro relacionamento? Isso. Sim e não. Sim e não. Mas a tendência é sim. É como se você nunca tivesse experimentado um prato novo e de repente você começa a comer ele e você percebe que ele é ruim. E aí quando você para de comer ele, quando você chega num lugar diferente, num restaurante diferente, querem servir o mesmo prato, você olha para aquele prato e fala assim, será que ele vai estar bom ou será que ele vai ruim? O que a gente precisa compreender quando a gente fala do nosso cérebro? Nós temos dois tipos de dor, né? Temos aquela dor física e nós temos a famosa dor moral, né? Só que, para a nossa parte cognitiva, a região que é acionada com essas dores são a mesma. Só que a dor moral, ela dá uma beliscadinha de leve na parte do nosso córtex. Então, a dor física, se você se cortar, ela vai passar. Você não vai sentir ela mais. Se você quebrar, você não vai sentir ela mais. Mas a dor moral, ela dá uma beliscadinha no córtex que toda vez que você lembra, você sente aquilo novamente. Então, quando eu me frustro com algo, quando eu sinto dor com algo, nós não queremos passar pela dor. Ninguém gosta de sofrimento, ninguém gosta que doa.
Então nós podemos nos bloquear, nos travar para não passar por aquilo de volta, para não ter que aquela experiência de novo. Então vou pegar um pouco da frase da Ari, que quando eu compreendo isso, mas eu não faço nenhum tipo de tratamento para isso, para poder compreender quem eu sou, porque eu tenho que tratar minha dependência também, né, Ada? Eu tenho que tratar minha dependência emocional para quê? Para que eu não precise mais de um relacionamento onde essa pessoa venha suprir algo em mim e que agora a gente possa ter um relacionamento onde os dois cresçam. Então, ambos acabam tendo uma responsabilidade de formas distintas, cada um, mas que precisa ser olhado, né? Porque senão você tende a tendência de repetir ou você se fecha, você se trava num relacionamento novo. Isso, Adri? Exatamente, Ney. O que acontece é que é tão traumatizante uma relação assim, que acontece muito a pessoa ficar com medo de ter um novo relacionamento. Só que daí ela se fecha, daí não quer mais ter relacionamento. E fica um tempão sozinha. Só que não importa o tempo que a pessoa fique sozinha, se ela não se cura, se ela não entende esse processo, se ela não vê o que ela busca no outro, por que ela caiu naquela relação, se ela não entender isso, que ela tem necessidade do reconhecimento, que é por isso que ela se mantém, que ela quer ser reconhecida como boa, que ela tá dando tanto amor e ela quer esse reconhecimento de volta, e isso move, ele precisa ver que eu sou maravilhosa. Olha o que eu faço por esse homem, olha o que eu aguentei por esse homem. Não é possível, eu já lutei tanto, uma hora ele vai me reconhecer. E quando ela percebe que é isso que a move, que ela quer esse reconhecimento, é quando ela consegue se libertar de fato. Senão ela fica sozinha. E quando ela decidir se relacionar, ela corre o risco de acontecer tudo de novo. Não importa o tempo que ela ficou sozinha. Se não Entendi. Eu vou usar uma frase e talvez possa ser que incomode essa frase que eu vou usar. Mas ao mesmo ponto que o narcisismo ele precisa entender a autorresponsabilidade para a mudança, a vítima, enquanto ela não tem clareza que ela também é autorresponsável, ela sempre vai ficar caindo no mesmo ciclo. Eu percebi isso na tua fala, porque se eu ficar só justificando o outro e não me dar a oportunidade de também olhar para mim, eu vou repetir isso porque, beleza, a culpa é do outro, é com o outro, então eu não preciso olhar para mim. Se eu não preciso olhar para mim, não tem nada para ser tratado, isso, não, a culpa foi do outro. né? Então, vai aparecer alguém que não é que nem esse daí. E daí a pessoa, ela busca sem querer o abuso. É sem querer, é um processo inconsciente. É a busca por ser reconhecida, por ser inesquecível, por ser uma mulher maravilhosa, a salvadora, ou um homem maravilhoso também. E ela cai de cabeça. Exatamente isso, Ney. Isso aí. Mais perguntinha aqui. Galera, que massa. Putz, lá eu falei, saibam disso que isso pode salvar vidas. Por que pode salvar? Porque muitas pessoas ainda têm processos depressivos, e processos depressivos ele tem uma cadeia, qualidade de vida. Muita gente acaba tirando a própria vida por essa dor. Então, quando você compreende isso, você coloca um balão de oxigênio. Agora, cabe você usar esse balão ou não, né? Como a pessoa Aqui, sofre ó. um processo de despersonalização, que ela começa a viver para essa pessoa, para fazer com que essa pessoa se acalme, com que essa pessoa não fique brava, com que ela não estrague os eventos da vida dele, ela para de fazer as coisas para ela. Então, aquela pessoa que não faz mais nada, para de ir no salão, se era uma mulher que gostava de ir no salão, ela para de fazer atividade física, ela para tudo para fazer, ela vive para aquela pessoa. E E eles. acaba virando um relacionamento tóxico, né, Ari? Porque sempre vai haver a cobrança, né? Por mais que a vítima é vítima, chega uma hora que é que nem a panela de pressão, né? Chega uma hora que explode tudo e daqui a pouco volta tudo ao normal. Então o ambiente acaba ficando tóxico, né? Isso, o ambiente fica tóxico. E é isso que você falou. Se a pessoa não olha para ela, tudo tá na gente, né? Por que você ficou tanto tempo numa relação abusiva? Ai, porque eu amo essa pessoa. Porque eu luto, porque eu sou boa demais. Meu Deus, mas você tá se esvaindo. Você tá morrendo. Olha a sua vida. Você é boa. O que você quer disso? Então, a pessoa é sempre na gente. E depois que passa, depois que a pessoa consegue ultrapassar, ela fala, meu Deus, por que eu não saí antes disso? Por que eu fiquei tanto? E eu falo isso, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu vivi 5 anos no abuso. Eu vivi 5 anos no abuso e foi um dos motivos de eu começar a buscar mais o autoconhecimento, mais a espiritualidade, o curso.
de coach, hipnoterapia, master coach, curso de meditação, o despertar espiritual, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem... e normalmente esse sofrimento todo, ele faz com que a gente olhe pra gente, com que a gente abra os olhos, com que a gente perceba o que acontece. Então, o sofrimento, ele sempre quer nos ensinar alguma coisa. Tá sofrendo? O sofrimento, ele é mental, ele é um estado mental. E ele serve para isso, para a gente se olhar. Então, quem só culpa o outro? Nossa, porque o fulano é cruel, porque o fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é tudo isso, sim. Mas por que você tá com o fulano mesmo? Porque eu não consigo, porque eu sou boa demais, porque eu quero que ele mude, porque eu sou maravilhosa. E por isso que eu quero salvar a vida dessa pessoa, porque eu sou muito boa. Mas a sua vida vai se perdendo. Você não faz mais o que você gosta. Você não... E quando a pessoa se pergunta, ela começa a abrir os olhos para tudo que acontece. Perguntinha aqui, ó. Eu sei que meu relacionamento acabou, mas não consigo desapegar. O que eu faço? Hipnoterapia. Eu vou defender o meu peixe. Por quê? Nós falamos no começo, dependência emocional. O problema de você ter finalizado, terminado, estar no relacionamento com um narcisismo, ele foi uma consequência de um estado emocional, de um padrão emocional. Então, quando você consegue olhar para isso, se libertar disso, você consegue alterar o seu comportamento, que nem a nossa queridíssima Adri. 5 anos, e aí tomou lucidez, tomou clareza, e tá aí hoje, né, ensinando as mulheres de como poder olhar para isso, se libertar disso. Eu sou grata a tudo que me aconteceu, porque eu penso que se ele não tivesse sido tão cruel, talvez eu ainda estivesse lá. Se não tivesse sido tão terrível como foi, talvez eu ainda estivesse lá. Então, todo esse sofrimento quer ensinar. Não, mas eu não quero sofrer, ninguém quer. Mas o que isso quer te dizer? Pense, se pergunte, por que você ainda está nisso? Por que vive? Qual que é o ganho, né? E assim, o tratamento é esse, não tem outro jeito. Ficar esperando que a pessoa mude, quem vive isso já viu, no fundo sabe que essa pessoa não vai mudar. Se tivesse que mudar, ela já teria mudado, porque ela faz de tudo, passa a viver para essa pessoa. Então a pessoa não muda. A única pessoa que tem que mudar é quem está passando, quem é vítima de tudo isso. Tem que ir para muito longe. E tem que aplicar contato zero e não falar mais com essa pessoa para não ter nenhum risco. E é isso aí, até se curar de toda essa dependência, até entender. Tipo, eu digo isso como um momento, né, no começo, até entender tudo o que aconteceu para conseguir se livrar. É um vício, é o vício. Libertar. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. O narcisista é o maior mentiroso? Por isso que ele manipula? São mentirosos, mentem descaradamente e a mentira é uma forma de manipulação. Então ele mente, ele te trai, ele deixa indícios para te deixar louca, para você ficar perturbada e só para ele depois mentir, negar e te chamar de louca. Vai falar, você tá louca, você tá vendo coisa onde não tem, não existe isso, mas é tão descarado que você fala, mas eu tô vendo, não, você tá louca. E ele faz de um jeito que a pessoa começa a duvidar das próprias percepções. Ela começa a pensar que ela tá ficando doida mesmo, que ela tá vendo coisa onde não tem. Tá, mais uma aqui, ó. Hoje pensei em me matar 2 vezes. Pensava que só assim a dor ia acabar. Quando a gente fala de dor emocional, dor moral, é isso. E eu te falo, tem ajuda, tá? Tem ajuda. Tem pessoas... Tamires Ferreira. Tem profissionais que você pode procurar que vai te ajudar nesse auxílio para que você saia desse processo. Saia desse processo. Talvez na hora do desespero, é que nem quando o gás acaba. O gás só acaba quando no domingo, meio-dia, quando está fazendo almoço. E aí você olha e você não tem o que fazer. E quando vai passando, você resolve, você não olha mais para isso. Então não espere chegar ao acúmulo. Né? Não espere chegar ao acúmulo. Não espere ter que doer tanto ao ponto de você querer tirar essa dor. E eu falo com muita clareza isso, que não é fácil. E ninguém está dando fórmula mágica aqui. A gente está falando que é difícil. Porque se fosse fácil, não teria tantos casos, né, Adri? É difícil. Sabe também, mas eu tem ajuda. Na pele tudo que você sente. E eu sei muito bem o que é essa sensação.
Eu sei muito bem o que é essa sensação. Eu entrava assim no banheiro, pensava, meu Deus, essa minha vida acaba desse jeito? É assim que eu vou viver? É como se a pessoa não achasse saída para aquilo. É como se não soubesse mais o que fazer. A pessoa faz de tudo. O narcisista suga toda a energia, toda a vitalidade, todo o vício da pessoa. Ele rouba, ele é um vampiro. A pessoa fica, começa a parecer uma mosca morta mesmo. Ela fica sem energia nenhuma. Porque ela não pode contrariar a pessoa, daí ela só concorda com tudo, ela não faz mais nada que ela tem vontade, ela abre mão de todos os sonhos, de todos os planos dela, e essa pessoa fica ali como um vampiro. O que eu tenho para te dizer, Tamires, que você está se sentindo assim porque estão sugando a sua energia, estão retirando todo o seu vício. Se você sair de perto, o que pode ser mais importante do que a vida? Será que ficar perto dessa pessoa te sugando? Saia de perto dessa pessoa, vá para muito longe dela e você vai ver que a sua energia ela vai começar a se recompor. Me procure, Tamires. Manda uma mensagem que eu vou conversar com você depois quando acabar a live. Ó, tem a Margot aqui, ó. Olha que exemplo aqui, ó. Também. Eu me livrei de um relacionamento abusivo, me tratei. Hoje sou livre. Grave. Top. Sensacional. Live incrível essa. Incrível essa. Sensacional. E a sensação é quando você sai de lá no começo é muito difícil, né? Por mais que você saiba que foi a melhor coisa que você fez na vida, tem toda essa questão da dependência, mas ainda é como se ficasse o sentimento que você precisava ainda ajudar aquela pessoa a enxergar a vida. E isso mantém a pessoa presa nessa situação. Nossa, essa pessoa precisava enxergar a vida. Ela precisava ver que a vida não é isso. Ela precisava enxergar que ela está errada. Enquanto a pessoa tiver como missão da vida dela salvar a vida daquela pessoa, ela não consegue se libertar por completo. Se ela tiver esse sentimento que o outro depende dela, ela não consegue. Ela só consegue se libertar quando ela entender que essa pessoa tem o processo dela, que ela precisa enxergar a vida por ela mesma, que não depende de você, que você tem a própria vida para dar conta, que você tem todo esse sentimento para você lidar, que você tem tudo isso para entender o motivo que você se sente assim. Quando ela abrir mão disso, é quando ela consegue se libertar, é quando ela consegue pensar em ter uma nova relação e que não seja abusiva. Sensacional. Espero que tenha ajudado, Tamires. Gratidão pelas palavras, a outras pessoas que estão aqui assistindo também. Agora, pega essa live e compartilha com suas amigas. Compartilha. Compartilha. Vai ficar gravado depois, a gente está fazendo pelo perfil da Adri, vai vir para o meu Insta, vai fazer parte de um processo isso. Mas isso aqui é literalmente para ajudar. Sim, É porque é para um ajudar. operador. A pessoa que não sabe disso, É. ela não entende o que aprende no abuso. E quando ela entende que é o vício em drogas, que o tratamento é como se fosse tratamento para dependência química, a pessoa tem um start e sai de perto dessa pessoa. E entende que essa pessoa não vai mudar. Que você só está sentindo assim porque você está sob forte manipulação. Isso é fruto da manipulação. Onde já se viu, a pessoa sabe que está sendo sugada e a pessoa pensa em morrer porque não consegue fazer com que aquela pessoa mude. Esse é o padrão todo distorcido da mente. Precisam. E aí, e aí você tem. A gente tem uma fala que a gente vinha falando, né? Que talvez a maior ajuda para essa pessoa e para si próprio é esse afastamento, né? Às vezes eu só preciso trocar a forma de ajudar. Então, já que eu quero ser salvador, então talvez o afastamento é o que vai também ajudar a mim, primeiramente a mim, que eu preciso olhar para isso, e na sequência vai ajudar essa pessoa. Mas eu preciso tomar uma posição, né? E talvez aquela pessoa que é vítima acaba sendo a grande heroína de tudo isso, olhando para ela, olhando para a vida, olhando que ela pode ter uma qualidade de vida incrível, incrível, do que ficar num relacionamento desse. Tem muitos casos que, por causa dos filhos, as mulheres se mantêm no relacionamento abusivo. Ai, mas tem os filhos e não sei o quê. E mal sabe elas o mal que está fazendo para os próprios filhos. Os filhos, olha o ambiente,
porque normalmente um ambiente que se convive um narcisista é um ambiente de briga, de confusão, às vezes até agressão física. Então, esse não é um ambiente bom para criar os filhos, de maneira alguma. E eles fazem atrocidade com os filhos. Então, a pessoa pensa, ai, mas tem os filhos. E eles usam os filhos para manipular também. Então, se ele gosta da vítima, se é uma fonte nutridora, se tem um bom suprimento, se é uma, né, eles usam, né? Então, uma mulher bonita, bem-sucedida, inteligente, que, né, se apresenta bem da sociedade, eles querem uma imagem a transmitir. Então, ele quer manter aquela fonte nutridora. Então, ele vai usar todo tipo de manipulação que você imaginar. E se tiver filhos, ele vai usar os filhos para não deixar a fonte nutridora embora. Ele quer manter aquela fonte. E tu passou por isso, né? Porque tu tem um filho, né? Tem um filho. Como que foi, pra gente entrar agora, como que foi o teu estado de lucidez, assim? Não sei se tu me permite te perguntar isso, se você se sente confortável com isso, Não, mas como que foi o teu estado de lucidez, assim, para você entender que você seria a pessoa que, de vítima, passaria a ser a que transformaria toda essa realidade? Como que foi para você esse processo? Quando eu descobri, né, o que acontecia comigo, eu falava, meu Deus, eu preciso falar para as outras pessoas que isso é possível. Porque quando eu estava lá, para mim, eu não ia conseguir sair daquilo nunca. Para mim, eu via aquilo como sem solução. A minha vida acabou, eu não consigo sair daqui, eu não consigo. Eu estou vendo tudo que me acontece, mas eu não sei, eu não consigo sair daqui. E até me irritava quando alguém falou, Adri, por que você não sai disso? Eu falei, não sei, eu acho que eu tô esperando tomar um soco na cara, porque isso eu ainda não ganhei. Eu acho que é isso que eu tô esperando ganhar. Eu acho que só falta isso. Porque ganhava empurrão, puxão de cabelo, só esperava o soco na cara. Eu pensava, meu Deus, eu não entendo. Quando eu entendi o que acontecia comigo, eu falei, eu preciso falar para as pessoas que passam por isso, e eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que é possível sair disso, que é possível, que isso acaba. Você só tá se sentindo assim porque você tá sem forças, você tá sem energia. Mas quando você sair de perto dessa pessoa, a sua energia e a sua força, ela volta. E você consegue enxergar muito melhor. Então, não pense duas vezes. Quem tá passando por isso tem que sair de perto. É o único jeito. Esperar que a pessoa mude, não vai mudar. Não vai. Não existe essa possibilidade. Sensacional. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Pode fazer aí. Eu falo para você que eu estou extremamente agradecido, Adri, pela sua generosidade, né, de estar aqui compartilhando. Eu acho que é assunto que dava para ficar aqui 2, 3, 4 lives diretas para falar, né? A gente abordar, tem muito assunto. A gente ia falar sobre narcisismo, sobre psicopata, por fim, ficamos só dentro do narcisismo, né? Que foi a maior dor ali que o pessoal acabou trazendo também. Vamos marcar, já deixo o convite aqui para a gente continuar esse papo, né? Falar sobre psicopata, talvez numa próxima. E mais uma vez fazer o reforço para quem está assistindo. Vocês viram o quanto conteúdo, quanto conhecimento tem aqui para que você possa dar o primeiro passo. Então não deixe, sabe? Não deixe. Acho que a vida ela está aí para ser vivida, não sofrida, sabe? A liberdade ela está em você ser quem você quer ser e não ser o que o outro quer que você seja. Então ter esse momento de lucidez, ter esse momento de clareza, é óbvio que não é fácil, mas procure ajuda. E tem pessoas para ajudar, que nem a Ada já se deixou à disposição, tem eu, a Margot, que está ali, ó, é psicóloga. Então, quem está aí pode também ali, ó, Margot, pode também clicar ali nela ali e conhecer. Então, tem pessoas que passaram por esse processo e que vão saber muito te ajudar, mas não é normal. O sofrimento não é normal. A dor a gente não consegue evitar. Mas o sofrimento a gente pode ganhar lucidez para isso e fazer com que isso mude. Adri, não sei. Completa aí uma fase para a gente estar encerrando. Antes de você se falar, pessoal, segunda-feira começa o meu desafio. Quem ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio, se inscreva no link da minha bio, que começa segunda de forma gratuita. Não deixe de. Adri, contigo aí. Então, é isso. Gente, tudo que nos acontece é por uma falta de entendimento, todo esse desespero é por não entender o que acontece. Então, se alguém ainda não me segue, eu tenho vários vídeos, vários
posts falando sobre isso, como reconhecer a manipulação, como reconhecer um narcisista, como sair de um relacionamento assim. Eu tenho um canal no YouTube, então me sigam lá que tem bastante conteúdo. E quem precisar falar comigo, é só mandar uma mensagem ali no direct, que eu sempre respondo. Mas existe sim saída para isso, e eu sou prova viva, estou aqui vivinha e feliz da vida. Hoje a minha vida mudou completamente em todas as áreas da minha vida. Eu falo, eu nem imaginava que eu podia viver tudo que eu estou vivendo, e é maravilhoso. E isso é possível para qualquer pessoa. Então, é esse o recado final que eu quero deixar. Quando faltou falar de quando sai da relação, que muitas vezes o abuso ainda continua, quando tem amigos em comum, quando tem... E dá pra gente fazer uma live e falar sobre isso, Ney, porque isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, muito. Mas isso não vai parar aqui. Era isso que eu queria dizer e agradecer a todos que estiveram aqui na live. Eu gostei um monte de participação, muitas perguntas. E agradecer a você, Ney. Gratidão por ter me convidado. Gosto de falar muito sobre isso, porque foi a minha experiência de vida. Então eu falo o que eu sinto, eu senti aquilo na pele, eu sei o que as pessoas sentem, e é isso aí. Tamires, ele já te deixou à disposição, tá? Eu vi que você colocou aqui. Chama ela ali, que eu tenho certeza que ela vai te receber com muito carinho. Ela já te deixou à disposição aqui, procura lá. E mais uma vez eu friso, aqui na live tem psicóloga, Margot é psicóloga, eu sou hipnoterapeuta, a Adri é psicanalista e médica. Então, assim, ó, não deixe, chama ela lá, que eu tenho certeza que ela vai te receber com muito carinho para vocês conversarem, tá? No mais, eu quero deixar um beijo para todo mundo. Gratidão enorme pela participação de vocês. Gratidão enorme, Adri. E que logo a gente possa ir bater mais um papo junto, tá bom? Combinado, Ney. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Gratidão. Fica com Deus, tá? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.